Olá, bom dia mais uma vez. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base nos livros de Samuel e convido você a refletir hoje na mensagem desta manhã, deste dia, com o seguinte tema: suportando a afronta na esperança de que o Senhor retribua com o bem o mal hoje recebido. Para tanto, convido você também a ler comigo o que está escrito em 2 Samuel, no capítulo 16, alguns versículos deste capítulo, para refletirmos junto o que Deus tem para nós hoje como mensagem para as nossas vidas, para o nosso crescimento, edificação, amadurecimento. Então, eu vou estar aqui ampliando para facilitar a nossa leitura. Diz o texto: chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: sai daqui, assassino, bandido. Então Abissai, filho de Zerua, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse: que é que vocês têm com isso, filhos de Zerua? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais este benjamita. Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o que o Senhor lhe mandou fazer. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Bom, qual que é o contexto aqui? Nós vimos no devocional de ontem que por conta do adultério de Davi, esse adultério e consequentemente o homicídio dele ter matado o seu soldado Urias para ficar, primeiramente encobertar a gravidez da esposa de Urias e consequentemente depois que Urias foi assassinado no campo de batalha, Davi tomou Batseba por sua esposa. Isso causou um impacto no palácio real de Israel muito grande, de modo que os seus filhos passaram a sofrer as consequências do pecado de Davi, repisando, que já disse, embora Davi, quando confrontado por Deus, ele, em arrependimento sincero, ele confessou o seu pecado, Deus o perdoou, mas as consequências seriam inevitáveis. E pelas consequências do pecado, o pecado perdoado, mas pelas consequências, Deus trataria o coração de Davi, e nós vimos que esse ato, a conduta de Davi, causou impactos muito grandes na vida dele próprio, na vida da sua família, na vida de toda a nação de Israel, ao saber do seu líder, do seu rei, o seu fracasso espiritual. E lógico, ainda que no íntimo de Davi ele já havia sido perdoado, mas estamos lidando aqui com as consequências. E o que aconteceu? Aí vimos ontem, um dos filhos de Davi, Amnon, ele se engraçou com a sua meia-irmã, Tamar, esta que era irmã de Absalão, esse Absalão e Tamar, filhos de Davi com a mesma mãe,
por conta, houve então o estupro, a violência de Amnon contra Tamar. Absalão então vinga-se matando seu irmão Amnon, e ao mesmo tempo Absalão, um tanto indignado por Davi ter se enlutado com a morte de Amnon, Absalão ele passa a crescer no reino, conquistando confiança dos súditos, e no fim ele conspira contra o seu pai Davi, chegando a ponto de usurpar o trono de Israel. O contexto aqui então é Davi já enfraquecido e agora novamente fugitivo, ele, o rei legítimo, real, mas fugitivo, e Absalão como um rei usurpador do trono, o filho usurpando o trono do pai, só que com o apoio da maioria dos israelitas, do povo de Israel. Então somente os soldados, servos e famílias mais leais e fiéis a Davi que seguiram com ele já nessa fuga, o Davi saindo da capital, de Jerusalém, e prosseguindo, porque já era até mesmo jurado de morte, como Davi coloca aqui no verso 11, até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Então, nessa peregrinação, nessa fuga, Davi ele vai para o território dos benjamitas, e lá alguém da família do finado Saul, o antigo rei Saul, esse homem chamado Simei, sabendo já de todo o escândalo na corte real, a morte entre filhos, estupro e o enfraquecimento e o destrono de Davi, esse Simei, no alto de uma colina, enquanto toda a caravana de Davi peregrinava pelo vale, esse homem Simei ficava do alto jogando pedras na comitiva em direção ao rei, em direção aos soldados, e gritando, amaldiçoando, como lemos aqui, chamando Davi de assassino, de bandido. Assassino porque, evidentemente, a história de Urias já era notória, ou mesmo indiretamente, toda a morte que houve na sua família, enfim, até mesmo em relação ainda que Saul, o parente desse Simei, ele tenha sido assassinado pelas mãos dos filisteus, ou necessariamente para que a sua morte não findasse nas mãos dos filisteus, ferido pelos filisteus, Saul comete suicídio, ele se lança sobre sua própria espada. Mas foi tudo ocasionado por aquela batalha contra os filisteus, e esse Simei pode estar culpando Davi, fazendo recair sobre Davi tudo o que aconteceu no passado, porque também era muito notória a perseguição de Saul a Davi. Aqui então Davi, ele já um tanto enfraquecido nesse sentido, mas compreendendo plenamente que essa situação que ele estava sofrendo, a fuga, tendo que ter saído do palácio, o ódio do seu filho, tudo foi consequência do seu declínio, do seu ato. Mas aqui é que eu quero chamar a atenção para o coração de Davi. Ele já tendo a certeza de quando ouviu do profeta Natã, o Senhor perdoou o seu pecado, mas
a espada não sairá da sua casa, da sua família, né? Morte. Davi entendia que tudo isso, todo esse sofrimento, essa perseguição, até mesmo os impropérios, as maldições que ele ouvia, ele entendia como sendo Deus tratando com a sua vida, fazendo com que ele sofresse as consequências do ato falho dele, da conduta pecaminosa dele no passado. Davi entendeu isso. E aí que nos chama a atenção essa situação aqui no contexto. Embora o único Simei, no alto da colina, um tanto que a distante, proferia palavras de maldições e muitas dessas acusações até que mesmo verdade, jogando verdades na cara do rei Davi. Ainda que a comitiva estava abaixo, era muito fácil ir ao encalço deste parente de Saul, de Simei, e era isso que os comandantes de Davi, Joabe e Abissai, mas Abissai aqui no texto dizendo: rei, é um cão morto, permita que eu corte a cabeça dele, para que ficar suportando tudo isso? Mas Davi, já mais experiente e entendendo que era da parte de Deus estas consequências, ele tendo o poder para fazer algo pelas suas mãos, como já fez no passado, quando da afronta de Nabal, quando Davi pediu socorro por suprimento e foi desprezado e hostilizado por Nabal, naquele sentimento de fúria, Davi fala: eu posso aniquilar com tudo. Ele saiu com esse propósito para dar cabo da vida de todos do sexo masculino da casa de Nabal. Se não fosse a intervenção de Abigail, usada por Deus para aplacar tudo aquilo, usando de sabedoria, Deus reverteu a história. Mas aqui estamos lidando com um outro Davi. Um Davi jamais sofrido, e sofrido sim por consequências do seu pecado, mas isso tudo vindo da sua cabeça. Então, às vezes, Deus nos permite até mesmo tropeçarmos nos nossos erros, pecados, para até com isso ele trabalhar o nosso caráter, de modo que passemos a ter um olhar mais misericordioso com outros à nossa volta que venham a incorrer em erros e pecados também. Não é ser condescendente, ser alguém que coloca panos quentes em condutas erradas, abafando, encobertando. Não, tratando devidamente. Tratar pecado só tem um jeito: arrependimento sincero e confissão diante de Deus. Confessar o pecado, admitir: Pai, eu pequei nisso, e meu arrependimento é a minha disposição de jamais ter cometido isso. Cometi, aconteceu. Quisera eu jamais isso ter acontecido. Estou disposto a sofrer as consequências. E Deus dá o perdão imediato, mas permite que soframos as consequências da conduta errada e já perdoada. Estamos lidando com um homem um pouco diferente, enfraquecido, humilhado, e nessa humilhação o seu tratamento é outro. Então, o que ele poderia numa só palavra, e ainda tinha, embora enfraquecido, mas mais forte do que aquele que estava no topo da colina. Não, deixa. Tudo que está acontecendo é permitido por Deus, é o trabalhar de Deus. Como você mesmo falou, Abissai, ele é um cão,
um bicho indefeso. Ele não tem consciência do que está fazendo. Isso nos faz lembrar também que aqui nessa situação, Davi, ele é como um tipo de Cristo. Mas quando Cristo estava na cruz do Calvário, em que ele estava sendo afrontado, blasfemado, ultrajado, cuspido, humilhado, Cristo olha para o alto em oração, diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que Davi estava dizendo para Abissai, deixa ele falar o que está falando, ele não sabe o que faz. E aí é que entra o ensino, meus queridos e queridas, para as nossas vidas. Deus nos permite que muitas vezes sejamos afrontados, humilhados, seja por causa dos nossos pecados e sofrer as consequências por conta disso, ou não necessariamente. Pode ser simplesmente porque somos ou estamos sendo hostilizados por alguém, por alguma situação, e Deus espera que tenhamos esta reação, que é uma demonstração de amadurecimento, maturidade. Suportar a afronta. Suportar, nas palavras mais antigas, principalmente da revista, a versão Almeida Fiel, suportar o vitupério, a ignomínia, a vergonha, suportar toda palavra hostil ou ato hostil, palavras e atos hostis contra nós. Suportar, mas não na nossa própria força. Suportar olhando para Jesus. Aqui Davi está sendo um tipo de Jesus. Um tipo assim, o seu caráter transcendendo e chegando na mesma atitude que Cristo teve na cruz do Calvário e também em todo o seu ministério de vida. Somos desafiados a buscar crescimento e amadurecimento na vida, olhando para exemplos como este e, por fé, dizer: Pai, se estes homens e mulheres puderam suportar isso do passado, me ajuda. Eu acredito que o Senhor é capaz de me dar a força necessária para suportar situação semelhante. A sua afronta, a sua vergonha, a sua humilhação pode estar acontecendo no seio da sua casa, pode ser por um ato falho meu e seu, com uma palavra agressiva que dirigimos a alguém à nossa volta e essa palavra ela foi retrucada na mesma moeda e criou-se um conflito, ou simplesmente procurando ter uma vida piedosa diante do Senhor, em suportar situações conflitantes em que estamos sendo bombardeados por situações que nos causam dor, sofrimento, angústia. Qualquer que seja a situação, por pecado nosso ou consequências de um pecado nosso ou não, o desafio de Deus para as nossas vidas é que é possível suportar tudo isso, suportar a afronta, suportar as acusações, legítimas ou não, mas suportar tudo isso olhando para Jesus. Aí eu trago o que o escritor aos Hebreus disse lá no capítulo 12. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos, mirados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Na Almeida, suportando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Ou seja,
o que dito agora, olhando para Jesus, tendo o exemplo dele, que suportou a cruz, suportou toda a humilhação e hostilidade de todas as pessoas que aos pés da cruz vibravam com aquela situação, com aquele povo que disse: solta Barrabás, crucifica este homem. E Jesus suportando tudo isso. Ele é o nosso modelo. Jamais vamos conseguir vencer no orgulho próprio, achando eu posso, na minha força, na força do meu braço. Não. Só é possível suportar a afronta olhando para Jesus pelo exemplo que ele nos deixou na cruz do Calvário, em sua vida. E o que Davi fala aqui é já algo que transcende a sua própria natureza. O reconhecimento de que aquilo procedia do Senhor e que Simei estava sendo somente um instrumento em tudo isso. Todas as situações que nos cercam, que causam dor, sofrimento, é um trabalhar de Deus para nos promover crescimento, amadurecimento. E só podemos fazer isso olhando para Jesus. Então, olhe para Jesus. Pense naquele que suportou tal oposição. Aí sim, vamos conseguir encontrar forças nele por meio desta palavra, por meio do Espírito que nos vivifica, nos dá força, nos traz à mente exemplos e palavras do Senhor como esta, nos traz à memória para que não olhemos necessariamente para o nosso problema, mas olhemos para aquele que suportou tudo, e suportou tudo por nós, por mim e por você. Olhe para Jesus e você vai ter força suficiente para vencer a angústia na vida, o sofrimento na vida. Ainda que tenha sido consequências de pecado meu e seu, pecado pessoal. Mesmo que não seja, somente olhando para Jesus. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. E como lido na Tua palavra hoje, que possamos, Senhor, a exemplo de Davi e de Jesus, encontrar forças no Senhor para suportar as angústias, sofrimentos, adversidades da vida, o mal que hoje nos sobrevém, mas tendo a certeza de que em Cristo, em Jesus, podemos vencer, porque Ele já venceu na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos dá força, nos dá esperança, nos dá vigor naqueles momentos em que estamos fracos, oprimidos. Olhando para Jesus, podemos tudo. Olhando e crendo. Obrigado, Pai. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meu querido e minha querida, tenha um excelente dia no Senhor, olhando para Jesus, aquele que suportou a afronta por mim e por ti. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia no Senhor.